Ainda de pé, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 8, verso 1. Oséias, capítulo 8, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Tem outra versão que eu tenho na minha Bíblia de estudo, na versão Nova Bíblia Viva, que diz assim: toquem a trombeta, os inimigos estão chegando como águia, os inimigos atacam o povo de Deus, porque eles quebraram a aliança que fizeram comigo e desobedeceram às minhas leis. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia que Tu nos concedeu. Obrigado, Deus, por estarmos aqui louvando o Teu nome, trazendo no Teu altar os nossos dízimos, nossas ofertas, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de Te cultuar nesta noite, ó Deus. E agora Te pedimos pela Tua palavra que foi lida, que Tu nos use, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Cuida de nós nesta noite, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Isaías, ele viveu em um tempo muito difícil para o povo de Israel. A Bíblia fala que a terra se prostituiu. O povo se desviou do Senhor. Deus, então, envia o profeta Oséias para falar àquele povo, na esperança de que eles mudassem a sua direção, mudassem o seu modo de viver. Deus estava triste. Deus estava triste com o seu povo, porque o povo quebrou a aliança que tinha feito com ele. O povo estava desobedecendo as suas ordens. E o texto que nós lemos, nesse primeiro verso do capítulo 8, nos mostra, na narrativa desse capítulo 8, não só, mas praticamente todo o livro de Oséias, que Israel se esqueceu do seu Criador. Israel, o povo de Deus, colocou o seu Deus de lado. E eles escolheram sair da presença do Senhor. Escolheram, ao invés de seguir aquilo que o Senhor planejou, sonhou para eles, o povo agora escolheu os prazeres do mundo. E a partir daí, este povo começou então a edificar, a construir na terra prometida, na terra que Deus sonhou para eles. Esse povo então começa a construir templos, começa a construir altares aos ídolos, aos deuses pagãos daquele povo com quem eles começaram a se misturar. E agora esse povo, chamado povo de Deus, começa a honrar, a cultuar, a adorar esses falsos deuses,
Deuses esses criados pela mão humana. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo, não é assim? Ou seja, um pecado cometido por alguém, esse pecado ele chama outro pecado na vida dessa pessoa. E assim essa pessoa, ela vai de mal a pior. E indo de mal a pior, estes pecados levam essa pessoa à morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. E Jesus, ele nos diz que o salário, aquilo que se ganha com o pecado é o quê? É a morte. Aquilo que se ganha com o pecar é a morte. Oséias, ele escreve no seu livro que o povo de Deus passou a confiar em si mesmo. O povo de Deus começa então a confiar na força dos seus braços, na sua inteligência, e assim eles deixam de adorar Jeová, deixam de adorar a Deus, deixam de prestarem culto a Deus, deixam de se humilhar diante do Senhor. E agora, na terra do povo de Deus, aquele povo começa a edificar templos e altares a outro Deus que não era Yahvé. Tornaram Israel um lugar onde os templos, os altares aos deuses, aos ídolos, eram normal, era comum. As cidades que eles construíam não tinham a presença de Deus e se tornaram cidades frágeis, lugares fracos, por todo o canto da terra prometida. Havia altares àquelas entidades. E o profeta então, Deus usa o profeta Oséias para chamar a atenção do povo por eles terem se esquecido do Senhor. O povo se desviou de Deus. O povo saiu do caminho que Deus traçou para eles. O povo deixa de adorar o Deus do céu, o Deus criador de todas as coisas, para adorar os deuses que aquele povo criou com suas mãos. Irmãos, é muito triste pensar que nossos atos, que as nossas ações, como povo de Deus que somos, podem muitas vezes entristecer o coração de Deus. É muito triste, irmãos, pensar que nós, que somos povo de Deus, podemos com nossos atos, com nossas atitudes, entristecer o coração do nosso Deus. E aí vem a pergunta para nós nesta noite: e o que fazemos? E quando é que nós entristecemos o coração de Deus? Você sabe? Quando é que nós entristecemos o coração de Deus? Irmãos, eu acredito que nós entristecemos o coração de Deus em ações, em atitudes que muitas vezes nós tomamos. A primeira delas é quando nós entristecemos o coração de Deus, é quando desprezamos seus ensinos. É quando desprezamos os ensinos que o Senhor traz para nós. Quando não levamos a palavra de Deus a sério. Estando na
igreja, não levamos a palavra que é proferida do púlpito da igreja, quando não precisamos que o homem, que a mulher que sobre a este altar e se debruça nesse púlpito para trazer a palavra, ela é usada por Deus para trazer aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento espiritual. Quando nós ouvimos uma palavra do púlpito da igreja, e é algo comum, como se alguém estivesse falando alguma coisa normal, não, irmãos. Quando alguém vem aqui, sobe aqui e sobe nesse púlpito, essa pessoa, eu creio, ela orou, ela pediu a direção de Deus, Deus a iluminasse. E nós que estamos ouvindo, temos que entender desta forma, que é Deus falando aos nossos corações. Entristecemos o coração de Deus quando nos esquecemos dos nossos compromissos que um dia fizemos com esse Deus, dos compromissos que assumimos quando sentamos nesses bancos aqui e demos a nossa profissão de fé, quando lemos o que está escrito no verso do nosso certificado do batismo, quando não cumprimos aquilo ali, é porque nos esquecemos de Deus, e isso entristece o coração de Deus. Entristecemos o coração de Deus quando tomamos decisões contrárias à vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes queremos que algo nos aconteça, muitas vezes queremos fazer algo achando que vai ser muito bom, vai ser muito legal para nós, mas no fundo sabemos que aquilo não é a vontade de Deus para nossas vidas, mas mesmo assim insistimos naquilo. E isso desagrada o coração de Deus, entristece o coração de Deus. Entristecemos o coração de Deus quando invertemos nossas escalas de valores a Deus. Deus pede a nós. Quando invertemos a escala de valores que Deus quer de nós. É muito triste, meus irmãos, constatar em nossas vidas que muitas das vezes abrimos brecha em nossas vidas e assim vamos abrindo espaços e assim aquilo que nós temos ou nós tínhamos como tesouro principal, aquilo que nós temos que é o primeiro lugar em nossas vidas, que é a vontade de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que deveria ser a prioridade de Deus em nossas vidas, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, deixa de ser a primeira coisa que devemos fazer. Colocamos as coisas de Deus em outros planos, e outras coisas deste mundo tomam o seu lugar. Exemplo, como o trabalho. Não estou dizendo para ninguém deixar de trabalhar para vir na igreja. Mas quantos deixam de vir à igreja e dão prioridade a um trabalho que poderiam deixar de ser feito? Quantos que poderiam estar na casa de Deus, mas preferem estar ganhando dinheiro? Quantos que deixam a casa de Deus, as coisas de Deus, o culto a Deus, para estar diante de uma televisão?
Quantos que deixam de estar cultuando a Deus, louvando a Deus, e estão acompanhando as suas novelas? Quantos que estão agora diante de um computador, estão manipulando um celular, estão com seus namorados, com suas namoradas, e tantas coisas, meus irmãos, que passam a ser um ídolo. Sim, um Deus construído pelas mãos do homem, que recebe o melhor das atenções e investimentos, ao invés de estar se cultuando a Deus, na presença de Deus, na casa de Deus. E o Deus verdadeiro, e o Deus do céu, é colocado de lado. O Deus que nos prometeu uma vida eterna no céu, fica de lado, fica em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto plano, 10º plano. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela continua, e ela continua atual, ela continua viva, ela continua a nos advertir hoje, a falar a nós através do profeta Oséias. Deus, meus irmãos, Ele usa Oséias para falar, para chamar a atenção do seu povo, para eles mudarem a sua vida, para eles mudarem os seus pensamentos, mudarem suas atitudes e se converterem dos seus pecados, se converterem enquanto ainda havia tempo, porque as consequências das suas atitudes, as consequências das suas decisões, as consequências dos seus modos de vida agora, estava trazendo para eles coisas ruins. Irmãos, quando Deus, o nosso Deus, nos pede, quando o Senhor nos pede para andarmos em seus caminhos, quando o Senhor pede para nós evitarmos pecar, quando o Senhor pede para nós santificarmos as nossas vidas, não é por causa dele não, irmãos. Ele pede isso porque Ele nos ama, e Ele quer o melhor para nós, porque Deus, Ele nos ama, e Ele quer ver o melhor, Ele quer que nós tenhamos o melhor desta terra, Ele quer que nós vivamos de uma forma abençoada por Ele, e Ele se entristece, Ele fica triste, sim, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. E o desejo dele é quando nós fizermos isso, que nós imediatamente reconheçamos os nossos erros e peçamos perdão a Ele e comecemos de novo uma nova vida, uma nova caminhada, agora perdoados, livres desse peso, dessa dor em nossas vidas. Então eu pergunto, meus irmãos, por que correr o risco? Por que correr o risco de viver nos padrões deste mundo, fazendo o que este mundo faz? Irmãos,
Por que substituir um Deus pessoal, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que tem cuidado de nós, que conhece as nossas necessidades, que tem cuidado de nós até hoje? Por que trocar este Deus por coisas deste mundo? Por coisas imateriais? Coisas que, quando partirmos daqui, quando formos para a eternidade, não vamos levar nenhuma dessas coisas. Coisas como televisão, novela, celular, computador, namorado, namorada, marido, esposa. Por que trocar o Deus que nós servimos? Por que deixar de adorar, colocar o Senhor em primeiro lugar e adorar essas coisas? Meus irmãos, se quisermos desfrutar de uma vida abundante neste mundo, se quisermos desfrutar da felicidade, da paz, da segurança que o nosso Deus dá, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Precisamos priorizar não só com o falar, mas com nossas atitudes, com nossas ações, que o Senhor, Ele tem prioridade em nossas vidas, que Ele é o Senhor de nossas vidas, que o servimos agora e vamos o servir para sempre, que o adoramos agora enquanto estamos aqui e vamos adorar por toda a eternidade. Precisamos andar com Deus. Precisamos sentir na nossa alma, no nosso espírito, o desejo intenso de nos submetermos todos os dias a eles, em todos os momentos, demonstrando a nossa vontade. E essa vontade tem que ser de uma forma diária, todos os dias, uma vontade de obedecer, uma vontade de cumprir o seu querer, não porque com isso vamos ser abençoados, não, mas tem que ser algo que brote de dentro do nosso coração, o desejo, a alegria de estar com Deus, o desejo de retribuir a Ele tudo aquilo que Ele já fez por nós. Meus irmãos, Deus fez algo tremendo por nós. Não sei se vocês, eu creio que sim. Aquilo que Deus fez por nós foi algo tremendo, irmãos. Foi nos proteger, nos livrar dos ataques de Satanás em nossas vidas. O inimigo não pode nos tocar, meu irmão. Nós somos guardados, protegidos pelo Senhor. O diabo não pode tocar em nós que somos filhos de Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? Irmãos, que coisa maravilhosa saber que nós podemos sair, andar por onde nós formos e o inimigo não pode nos destruir, não pode nos tocar, porque o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, meus irmãos. Quanto àqueles que não têm Jesus como Salvador, não tem isso que nós temos. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que tem cuidado da nossa família.
Nós temos um Deus que tem cuidado daqueles que são nossos, mesmo que eles não estejam tão envolvidos com o Senhor, mas pelas nossas orações, as nossas petições, Deus tem cuidado deles. Porque nós pedimos ao Senhor, e o Senhor, por amor a nós, por misericórdia a nós, tem cuidado deles. Oséias vivia um tempo difícil, quando o povo de Deus vivia de uma forma que, quando começamos a ler o livro de Oséias, tem ali demonstração, eles viviam de uma forma de adultério. Diziam que amavam o Senhor, dizia que adorava o Deus do céu, mas a vontade daquele povo, o prazer daquele povo era estar nos altares dos demônios, era estarem prestando culto àqueles deuses estranhos daquele povo lá de fora. E quantos hoje, irmãos, dentro das igrejas, estão na igreja no domingo, mas de segunda a sábado estão vivendo uma vida longe de Deus, uma vida longe da palavra de Deus, uma vida longe de oração, uma vida longe, não consegue cantar um louvores a Deus, mas canta louvores às coisas deste mundo, as músicas mundanas deste mundo, música essas que não sabem nem como foi composta, compositores que servem aos demônios, que pedem inspiração aos demônios para escrever as suas músicas, e muitos que estão dentro das igrejas, e muitos que são membros de igrejas, estão cantando isso por aí, e quando alguém fala para eles, eles dizem que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Que Deus tenha misericórdia deste povo, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que ouve a palavra de Deus, ouve porque alguém aqui lê, ouve porque o púlpito das igrejas falam, mas eles não levam nada disso a sério, querem viver uma vida mundana. Oséias falou para aquele povo e continua a falar para nós hoje. O povo do tempo de Oséias, eles sofreram muito por terem tomado essa atitude em suas vidas. Hoje, ainda hoje, muitos que se dizem povo de Deus estão sofrendo porque têm desprezado a voz do Senhor. Não querem obedecer aquilo que Deus tem para as suas vidas. Por isso estão sofrendo. E vão sofrer mais ainda se não se arrependerem, se não mudarem o seu comportamento diante do Senhor. Toquem a trombeta. Os inimigos estão chegando como águia. Os inimigos atacam o povo de Deus. Por quê? Porque eles quebraram a aliança que fizeram comigo e desobedeceram a minha lei. Meus irmãos, vamos levar as coisas de Deus a sério. Não vamos brincar com as coisas de Deus, porque tudo tem consequência. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Vamos servir ao Senhor. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente para caminharmos nos seus caminhos. E se cairmos e se pecarmos, vamos ter a humildade de buscar ao Senhor,
de clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me perdoe, não deixe que eu saia dos teus caminhos, Senhor, me ajuda. E o Senhor prontamente nos colocará de pé e estará caminhando conosco até o fim da nossa jornada aqui neste mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus e meus irmãos fale ao seu coração nesta noite. Esteja falando ao seu coração, como falou comigo. Que Deus nos abençoe.